Bem-vindo ao Jornal da Marcenaria Moderna. Eu sou Robert Coriolano e ensino donos de marcenaria a faturar mais com móveis planejados e ter uma boa gestão. O que você vai ver no programa de hoje é surreal e vai mudar a sua maneira de pensar, de ver e agir na sua marcenaria. Já deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal. No programa de hoje, eu vou te ensinar o que você deve fazer para aumentar as suas vendas com um bom atendimento. Ao longo de todos esses anos, com toda a experiência adquirida, percebi que realmente o atendimento faz toda a diferença. Ter um bom atendimento é sinal de cheque já assinado pelo cliente. Então, fique ligado, fique atento a todas essas informações aqui do nosso Jornal da Marcenaria Moderna. Quando nós vamos comprar, por exemplo, algo, seja uma roupa ou um carro, nós sempre pesquisamos bastante. E durante essa pesquisa, são vários os fatores que podem influenciar na decisão da compra do cliente, seja o preço, seja a qualidade e principalmente o atendimento. Uma vez eu fui comprar um carro e aí eu fui numa loja, numa concessionária, enfim. E aí eu estava ali em dúvida, entre uma determinada marca e uma outra. Nessa concessionária que eu entrei, o atendente, o vendedor que veio, me atender, eu fiz para ele algumas perguntas, tipo, qual é a autonomia desse carro? Ou seja, quantos quilômetros ele faz por litro? E ele pegou, foi e ainda foi pegar o manual para dar uma olhada. Depois eu fiz uma outra pergunta para ele. Qual é a velocidade máxima que esse carro consegue atingir? E mais uma vez ele foi olhar no manual. Qual é o torque que o motor, máximo ele consegue? E mais uma vez no manual. Sabe o que pareceu para mim, o que transpareceu para mim? É que ele não tinha domínio, ou seja, ele não estava preparado para me dar aquele atendimento, tá certo? Então, é justamente disso que eu estou falando. Atendimento, ele certamente é um fator de sucesso, é o que vai fazer você faturar mais, certamente. O atendimento, ele deve ser único, exclusivo, fazer com que o cliente sinta que está recebendo algo personalizado. Quem é que não gosta de ter um atendimento como esse? Quem é que não gosta de se sentir realmente diferenciado, ter um atendimento diferenciado? Todos nós gostamos. Por quê? Eu sempre digo assim, quando você quiser saber se o que você está fazendo está certo, basta você mudar de posição. Se você ficar satisfeito com o atendimento que você está dando ao seu cliente, o que você está fazendo então está perfeito. Mas se nem você mesmo gostar, significa que alguma coisa você tem que mudar. Tá certo? Afinal de contas, pessoas fazem negócios com pessoas e não com empresas. O que significa dizer? Que todo mundo gosta de um tipo de atendimento mais humanizado. E não aquela coisa, tipo empresarial. Você chega numa determinada loja, numa empresa, e você tira uma senha. E aí depois você fica olhando lá para aquela chamadinha lá. Ah, o número 127. Quer dizer, você não é um número. Entende? É exatamente isso que eu estou falando. O tratamento, o atendimento, ele tem que ser realmente diferenciado e é isso que faz com que os clientes se sintam mais à vontade e que façam, logicamente, a opção de fechar aquele projeto com você. Portanto, é com um bom atendimento que você constrói vínculos, que você cria laços com o seu cliente. Você consegue estreitar relações que serão decisivas para a compra desse cliente. Você já ouviu falar em approach? Você sabe o que é o approach? Esse approach, ele é uma técnica que faz exatamente isso. Ele permite com que você se aproxime ainda mais do cliente. Porque se a gente for traduzir exatamente esse termo approach, significa aproximação. É você se aproximar mais do seu cliente. Entende? Eu não digo se aproximar fisicamente,
Não, é você criar uma maneira de chegar mais próximo a ele, de criar um laço, uma relação. Quando você consegue fazer isso realmente com uma boa desenvoltura, quando você consegue dominar essa técnica, você vai poder observar que o seu atendimento vai fazer toda a diferença nos seus níveis de faturamento. Porque ele vai estabelecer exatamente isso, a diferença entre um perfeito atendimento e um atendimento que não seja realmente diferenciado. Sendo assim, a postura de um vendedor de imóveis planejados, ela é muito importante. E justamente por pensar nisso, pensando nisso, eu listei algumas dicas do que você deve fazer para não falhar em oferecer um atendimento excelente para os seus clientes. A primeira dica que eu poderia dizer ou dar a você seria: seja receptivo. Ou seja, sabe aquelas palavrinhas mágicas que a gente sempre diz para deixar o cliente mais à vontade? Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor, obrigado. Cumprimente, dê boas-vindas, né, ao seu cliente, se ele tiver, por exemplo, no seu escritório fazendo uma visita ou na sua marcenaria. Diga o seu nome, se apresente e pergunte o nome do cliente também. Uma dica para que você possa melhorar essa relação no primeiro momento com o cliente é tratá-lo pelo nome. Quem não gosta de ser tratado pelo nome? Todos nós, né? Todos nós gostamos. Normalmente, quando eu vou, por exemplo, a um restaurante, uma lanchonete, alguma coisa assim, eu sempre gosto de ser muito bem atendido. E quem não gosta, né, de ser bem atendido num restaurante? Uma das primeiras coisas que eu faço é perguntar o nome do garçom ou da garçonete. Porque quando eu tiver que chamá-lo, eu vou chamá-lo pelo nome. E são poucas as pessoas que fazem isso, eu tenho certeza. Quantos vão passar ali ao longo do dia num restaurante e vão se preocupar, por exemplo, em perguntar o nome do garçom? Se você fizer isso, preste atenção. Verifique se realmente ele não vai passar a te atender de forma diferente. Eu tenho certeza que sim. Você já experimentou fazer isso? Se não experimentou ainda, faça isso que você vai ver que o resultado vai ser realmente bem diferente. Uma dica, por exemplo, para você melhorar a memória, né, com o nome do cliente, é você dizer 2 ou 3 frases com o nome dele logo depois de você ter sido apresentado. Pode parecer um detalhe, mas chamar uma pessoa pelo nome demonstra atenção e cuidado. Outro cuidado que você deve ter também é usar a linguagem de acordo com a sua clientela. Por exemplo, se o seu cliente é um cliente mais novo, você pode usar uma linguagem mais casual, mais cotidiana, tá certo? Mais descolada, como a gente diz. Porém, se o seu cliente já é de meia idade, mais idoso, você tem que usar uma linguagem aí já mais formal, mais adequada à idade dele. Nem todo mundo, né, vai gostar de gírias e de proximidade, enquanto outros serão mais informais e pessoais. O mesmo vale a pena para a sua, né? O mesmo vale a pena você também ficar atento para a sua aparência. Use roupas formais em locais que exigem isso. E escolha algo mais descontraído quando for o caso. Seria algo mais ou menos assim. Você fechou um contrato com o cliente. Na hora de você fechar um contrato, é lógico que é bom que você esteja bem trajado, né? Afinal de contas, fechar um contrato para você é um momento muito importante. Então, a ocasião pede, tá certo? Uma melhor vestuário, né? Uma melhor indumentária, como a gente diz. Você, por exemplo, se tiver a possibilidade, se você tiver o uniforme da sua empresa, vá uniformizado, é uma forma de você valorizar, né, a tua empresa e a tua marca. Uma vez depois que você, por exemplo, já fechou aquele contrato, você vai fazer uma visita. Vamos dizer que seja uma obra. Você pode até ir com uma roupa mais casual, uma camisa
né, mais descolada, polo, enfim, ou seja, adequada realmente ao ambiente, à situação e ao momento, ok? Mas lembre-se apenas de não exagerar em nenhum desses casos, porque o exagero com certeza não vai cair muito bem. Por fim, o mais importante de tudo é o seguinte: sorria. A primeira impressão é sempre a que fica. Um sorriso, ele vale mais do que qualquer competência de um bom vendedor de imóveis planejados. Porque quando você sorri, você suaviza, né, até as próprias tensões, tá certo? Você não fica com aquele ar pesado, aquele ar fechado. Isso vai fazer com que torne, né, aquele primeiro momento muito mais tranquilo, muito mais suave. Vai fazer com que o cliente se sinta também melhor. Afinal de contas, quem é que não gosta de um bom sorriso? Se você gosta, por que você não oferece isso também ao seu cliente? Se você gostou, né, dessa dica, aproveita, já curte, né, esse vídeo aqui e compartilha. Compartilhe esse vídeo com outros profissionais do nosso segmento que você talvez saiba que estejam precisando também dessas informações, dessas ideias, né, desses exemplos. Enfim, isso, né, certamente ao fazer vai te permitir aumentar os teus níveis de faturamento. Uma outra dica, uma outra sugestão para você aumentar, né, os seus níveis de faturamento também é um atendimento rápido. Cliente não gosta de esperar. Para quem está esperando, minutos pode ser uma eternidade, especialmente se você estiver realizando qualquer outra atividade que não seja o atendimento. Eu lembro que um determinado momento, numa passagem, nós fizemos, né, marcamos uma visita para um determinado cliente. E ele era um médico. E ele disse assim, né, nós temos uma pessoa que faz o primeiro contato, né, que é a nossa social media, e ela fez o agendamento. E ele disse, ele tem que chegar aqui, a pessoa, até às 11 horas, porque eu tenho um compromisso, eu vou fazer uma cirurgia, era algo mais ou menos parecido. E ele ligou, né, para o número da empresa, era por volta de 8h30, 9 horas da manhã. E eu fui fazer esse atendimento direto. E eu cheguei lá, faltava ainda 5 minutos para as 11. E ele ficou admirado, ele disse assim, nossa, preste atenção, como você, quando você atende realmente rápido, que você cumpre aquilo que o cliente realmente deseja em termos de atendimento, em termos de tempo, faz a diferença. Ele disse primeiro comentário foi o seguinte, eu liguei para 3 profissionais, para 3 empresas, e vocês foram a primeira a me atender. E depois me atenderam e vieram aqui no mesmo dia. E o que é melhor ainda chegaram aqui com 5 minutos de antecedência. Veja só a importância para um profissional, no caso do porte, né, desse cliente, o que a diferença do tempo faz. Então é isso, seja rápido no atendimento, procure realmente não deixar, né, o seu cliente esperando. Seja para um primeiro atendimento, seja para um pós-venda, seja para o que for. Se você atender rapidamente, o cliente vai se sentir valorizado, vai se sentir reconhecido. E isso certamente vai te ajudar. Pense que o cliente é a prioridade e deve ser sempre tratado assim. Se você realmente estiver, por exemplo, sobrecarregado, né, que você não possa atender naquele momento, uma dica simples, por exemplo, é um breve cumprimento. Ele ligou ou mandou uma mensagem pelo WhatsApp, alguma coisa assim. O que você faz? Dá uma ligada, manda uma mensagem de áudio, alguma coisa, um pequeno aviso dizendo que no momento você está ocupado, mas assim que você terminar, você vai atendê-lo. Ao fazer isso, você já deixou o cliente a par de que está ocorrendo algum problema.
e do que por que, né, você não pôde atendê-lo de imediato. Então é isso, não deixe o cliente realmente ali ficando naquela expectativa por um atendimento. Seja rápido, porque se você não for rápido, alguém poderá chegar na sua frente. Então, são atitudes, né? São atitudes como essa que vão certamente te permitir criar um diferencial, como esse que eu acabei de dar como exemplo, que ficou para o cliente já, que a nossa empresa é uma empresa que atende rápido, que cumpre aquilo que prometeu desde o primeiro momento. Ou seja, naquele primeiro encontro, aquele horário foi cumprido. E isso vai fazer toda a diferença. E exatamente fatores como esse, né, exemplos e dicas como essa, vão te permitir certamente, né, aumentar ainda mais os teus níveis de faturamento. Se você está aqui comigo até agora, e se você está gostando de todas essas dicas que nós estamos aqui passando para você, de como aumentar o seu faturamento com um bom atendimento, então clica aí, dá aí um like, tá certo? Para que a gente possa sempre se motivar ainda mais a trazer para você um conteúdo mais denso que seja realmente do seu interesse e que te permita sempre, né, melhorar os teus níveis de faturamento e, consequentemente, os teus resultados. Uma outra sugestão muito interessante é com relação à comunicação. Você deve estabelecer uma comunicação clara com o seu cliente. E como é que você faz isso? Como é que você faz essa comunicação? Você usa que tipo de linguagem? A linguagem do cliente ou a sua linguagem, uma linguagem técnica? Eu lembro que logo no início, né, que eu não tinha essa percepção da necessidade de uma comunicação mais clara, fui atender uma cliente e aí eu sempre digo assim, né, o corpo fala. E eu percebi que eu estava fazendo a apresentação do projeto e eu falava e a cliente franzia a testa, sinal claro de que alguma coisa para ela não estava muito claro e que ela não estava entendendo muito bem. Ao perceber isso, eu parei, né, a apresentação e aí perguntei a ela: a senhora está entendendo? A senhora entendeu exatamente tudo o que eu lhe passei? Ela ficou assim, mas depois ela disse: posso ser bem honesta? Eu disse: claro que sim, lógico que sim. Ela disse assim, nesses termos: o senhor falou 1 quilo e eu não entendi 100 gramas. Ou seja, ela não entendeu quase nada do que eu falei. Por quê? Porque eu não me preocupei em estabelecer essa relação de comunicação clara com ela. Eu não me preocupei em falar realmente termos que ela pudesse, de fato, entender tudo aquilo que eu estava querendo transmitir a ela, tá certo? E aí eu pedi, né, desculpa, e aí retomei, né, a apresentação, fazendo, logicamente, uma adequação agora de uma linguagem mais simples e mais clara para ela. Então, comunicar-se claramente significa você fugir do tequinês. Que seria tequinês? Se é que existe esse termo, né? Tequinês seria aquele termo técnico que você utiliza, que nós utilizamos no nosso dia a dia, mas nós na marcenaria, nós no nosso segmento. Mas não ache que o cliente tem o mesmo conhecimento, né, que você. Então, o que você deve fazer sempre? Ao explicar alguma coisa que seja realmente eminentemente técnica, procure usar exemplos e expressões comuns. É muito mais fácil, por exemplo, quando você traz alguma coisa como se fosse para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, naquela linguagem mais corriqueira. Isso vai fazer com que o cliente realmente consiga alcançar todas as suas explicações, que ele consiga realmente entender tudo aquilo que você está querendo passar a ele, né? Seja o seu serviço, seja o projeto, enfim, vai tornar muito mais fácil
essa comunicação. Caso você precise dizer algum termo, deixe sempre claro do que se trata, tá certo? Um cliente confuso, ele vai sair da sua marcenaria, ele vai sair do seu escritório, vai sair do seu encontro, né, ali que foi preparado para fazer aquela apresentação, ele vai sair sem comprar. Por quê? Porque ele vai ter mais dúvidas ao final do que quando ele chegou, né? Então, por isso, lembre-se sempre, né, da necessidade de você comunicar-se sempre na mesma língua. E um fator importante, como eu digo, adeque essa linguagem sempre ao seu público. Como eu digo, se é um público mais novo, uma linguagem mais casual, mais trivial, tá certo? Já se é um público mais meia-idade, você já tem que ser mais formal nas suas colocações. Não se esqueça também, né, quando você fizer o briefing, lá ali para conhecer um pouco melhor o seu cliente, a gente sempre procura perguntar de forma sutil qual é a atividade profissional, né, daquele seu cliente. Por quê? Porque até isso vai fazer a diferença. Você fazer realmente uma apresentação adequando a linguagem ao nível, logicamente, do seu cliente. Então, por exemplo, nós, na nossa empresa, nós atendemos muitos, né, advogados, então a gente tem que ter um cuidado muito grande com essa linguagem, porque eles sempre e fazem, né, da sua profissão exatamente isso. A linguagem é um ponto forte na profissão dele. Então você não pode vacilar numa hora como essa. Você tem que fazer realmente a apresentação adequado ao seu cliente. Se você conseguir, né, fazer isso, se você conseguir aplicar isso de imediato, você vai perceber que ações como essa vai te permitir certamente aumentar os teus níveis de faturamento. Você gostou dessa dica? Você que está comigo até aqui agora, então curte aí, né? Dá um like nesse nosso vídeo e compartilhe, que é sempre muito bom a gente poder compartilhar informação e conhecimento com outras pessoas que também estejam precisando, assim como você, nesse nível, né, de informação. Uma outra dica que eu poderia dar a você seria o seguinte: dê atenção de verdade ao cliente. O que significa isso? Quando você estiver atendendo a um cliente, faça ele realmente perceber que ali o mais importante, né, o mais importante realmente é esse atendimento. É que você está ali voltado para ele. Lembre-se que cada atendimento deve ser único, pois é uma única chance que você tem de realizar uma venda. Então, aquele momento você não pode desperdiçar. Você tem que realmente voltar toda a sua atenção para aquele atendimento, para aquela apresentação daquele projeto, tá certo? Então, sendo assim, explique as informações com paciência, repita as informações sempre que necessário. Muitas vezes, né, você percebe, né, que o cliente não entendeu, ou então ele precisa de mais informação. Você já repetiu. E para você, muitas vezes, as coisas parecem de forma clara. Você tem essa percepção que você está sendo muito claro na tua informação, mas pode ser que essa informação não esteja chegando de forma muito clara ao cliente. Então, se ele pedir para você repetir, faça isso, né? É exatamente disso que eu estou falando. Dá atenção realmente de verdade. Dê atenção ao seu cliente naquilo que ele precisa. Então, repita tantas vezes quanto forem necessários, né, para que ele possa realmente entender e possa perceber que aquele atendimento está sendo, né, importante só para ele. É muito importante realmente você, por exemplo, não se distrair com conversas paralelas.
Atender outras ligações, por exemplo, nem pensar. Eu lembro que fazendo, né, é o que eu digo, tudo aquilo que a gente faz lá atrás, né, que nos serviu de lição, nos serviu de experiência, é o que a gente traduziu depois em conhecimento, em experiência, né, para poder trazer exatamente aqui hoje e colocar essa experiência, essa informação, né, esse conhecimento para você. Lembro que eu estava fazendo um atendimento para um cliente e eu estava, né, em parceria, ou seja, estava com outro parceiro, tá certo? Era um projetista. E a gente estava fazendo a apresentação de um projeto, e era um projeto muito bom, que seria muito importante, né, para mim, para minha empresa, fechar aquela venda. Só que ali naquele interim, né, fazendo a apresentação do projeto, o meu celular tocou. E aí eu peguei, pedi licença, né, pelo menos isso, né, pedi licença ao cliente para poder atender. Fui, fiz, né, ali o atendimento da minha ligação celular e voltei. Quando eu voltei, eu percebi um certo desconforto. Por quê? Eu havia perdido parte da explicação ali do projetista daquele projeto. Ele era o projetista, mas quem estava ali para fazer a venda era eu, o cliente era meu. E eu não tive a sensibilidade de perceber exatamente isso. Cara, uma ligação, nem pensar, não atenda. Quem quer que seja que esteja lhe chamando, a ligação vai ficar ali registrada e depois você retorna. Seja para quem for, seja para um cliente, seja para um amigo, seja, né, para um parente, uma pessoa da sua família, sua esposa, enfim. O mais importante, realmente, naquele momento que você está ali com o cliente, é exatamente ele. Você tem que se mostrar realmente presente ao cliente. Você tem que passar realmente isso a ele, tá certo? Alguns clientes vão demandar mais tempo, enquanto outros serão mais objetivos. Significa dizer que tem clientes que você realmente precisa ter um nível de atenção maior, um nível de detalhamento realmente maior. Ele precisa de mais explicações, de mais atenção para poder entender. E já tem aqueles outros que, diferentemente, eles não querem que você explique muito, eles são rápidos, objetivos, né? Então você precisa se preparar para todos os casos, para dar a devida atenção para cada um. Apesar de não existir uma receita para isso, e não existe, realmente não existe receita para isso, isso você vai aprender com o tempo, tá certo? Você vai, com a sua experiência, você vai perceber a diferença de cliente para cliente. E aí você vai desenvolver essa sua técnica para que você possa realmente dar a cada um a devida atenção no seu tempo, né? Mas, simplesmente, o que você deve fazer? É sempre manter o foco no atendimento. Não tire nunca o foco do atendimento do cliente. O cliente, ele é sempre, né, a razão de existir de todas as empresas. Então é nele que você tem que focar. Se você se preparou para isso, se você reservou um espaço, se você reservou um horário para o cliente, então é exatamente ali que você deve estar. Todo realmente pleno para atender esse cliente. Porque se ele perceber de forma diferente que você está ali, né, não meio voando, você está com pressa ou qualquer coisa parecida, não vai rolar. Ele não vai fechar com você, certamente, aquele projeto e você poderá perder uma venda. Ou seja, se você poderá comprometer, né, os teus níveis de faturamento. Fazendo exatamente isso, vai te permitir ter mais resultado, ter mais sucesso e aumentar os seus níveis de faturamento. Ok? Então, curte aí, né? Dá mais um like nesse vídeo, curtindo essa informação e vamos, né, compartilhar esse vídeo com outros profissionais
que assim como nós sempre, né, gosta de boas informações, dicas, conteúdos sobre esse nosso segmento de marcenaria moderna. Uma outra dica que eu poderia dar a você também seria o seguinte: seja sempre positivo. Evite expressões e termos negativos como não sei, não acredito ou então está errado. Todo mundo gosta, né, de coisas positivas, ninguém gosta de negatividade. Você lembra tinha aquele desenho assim, ó vida, ó céus, ó azar? Era alguma coisa mais ou menos parecido, que era uma hiena, né? Ela era sempre muito negativa. Então o que que acontece? Eu sempre digo o seguinte: a palavra tem poder. Tá certo? A palavra tem poder. Então, se você é negativo, você vai acabar atraindo negatividade. Se você, ao contrário, você é positivo, você vai atrair realmente positividade e coisas boas. Então, é assim que realmente funciona. A gente deve sempre ser realmente positivo. Isso agora me fez lembrar um momento. Não era em venda, não era em venda, isso não foi em venda. A venda já tinha sido realizada e nós estávamos fazendo a montagem na casa de uma cliente. E aí, tudo, né, o que a gente perguntava para o montador, fosse a própria cliente ou eu mesmo, o montador sempre colocava alguma dificuldade, sempre. Isso era comum, né, nele. Eu passei a perceber que realmente ele era assim, era dele. Para tudo ele colocava dificuldade. Cara, a gente pode fazer assim, não, não vai dar certo. Mas por que não vai dar certo? Não, porque não vai, não, mas me explica por quê. Eu quero entender por quê. Porque era o início, eu queria entender, né, como é que realmente se fazia uma montagem, como é que se desenvolvia isso. E ele sempre colocando dificuldade. E era tamanho e era visível isso que a própria cliente percebeu. E depois ela me comentou, né, em particular, reservadamente: nossa, mas esse seu montador parece que ele está sempre de mau humor, parece que tudo para ele sempre está errado, nada dá certo. Ou seja, aquela pessoa negativa, ela acaba passando isso para o cliente. O cliente consegue perceber isso. Então, procure sempre ser positivo, né? Opte sempre pelo lado bom durante toda a conversa com o seu cliente. Porque as pessoas ficam mais à vontade, elas se sentem mais à vontade para conversar com quem é positivo. Porque é lógico, ela está trazendo uma dificuldade, ela já tem uma necessidade, ela tem uma dor, por exemplo, e ela vai trazer isso para você. E aí você vai agir de forma negativa? Não, ao contrário. Sim, temos como resolver esse problema tranquilamente. Então sempre apresente isso, positividades, facilidades, porque isso certamente vai fazer o cliente reconhecer em você aquela pessoa positiva, aquela pessoa que sempre, né, traz soluções, a proatividade. Então, agindo assim, o seu cliente vai se sentir certamente mais confortável, mais tranquilo, mais próximo a você. Isso não significa dizer que você não possa corrigir ou questionar o cliente, mas se você fizer, faça sempre de uma maneira diferente, uma maneira mais educada. Por exemplo, ao invés de dizer, não, isso está errado, você pode dizer de uma maneira diferente. Por exemplo, pense em algo como: ok, senhor, eu entendi a sua opinião, mas eu posso lhe mostrar um outro ponto de vista? Quando você age assim, você não soa negativo e você ainda consegue apresentar para o seu cliente o seu argumento, exatamente aquilo que você está pensando, sem parecer negativo. Ok? Então é sempre isso. Ache uma maneira mais fácil de dizer, de traduzir, mesmo que seja uma dificuldade ao cliente. Mas sempre o faça de forma positiva.
Isso vai trazer para você um resultado muito bom. Isso vai fazer do seu atendimento um atendimento diferenciado. E é como eu disse, isso te permite aumentar os teus níveis de faturamento através de um bom, atendimento. Então, use isso, passe a aplicar isso já de imediato e você vai perceber os resultados já nos seus próximos níveis de faturamento. Uma outra dica que seria para você também implementar de imediato e que não são todos os profissionais do nosso segmento que fazem é ouvir o cliente. Você ouve o seu cliente? Você solicita, por exemplo, ao seu cliente um feedback sobre o seu trabalho, sobre o seu produto? Como é que você faz isso? Como é que você tem, por exemplo, um termômetro, sobre o seu serviço, sobre o seu produto? Muitas vezes, durante a conversa, você será capaz de perceber os traços de personalidade do cliente, que vão te ajudar certamente no processo de vendas. Quando a gente ouve, a gente deixa o cliente realmente falar, ele vai te dizer, ele vai te passar com toda a certeza do mundo, mais informações do que você precisa. E depois se torna muito mais fácil, por exemplo, para você fechar uma venda. Quer ver uma coisa? Quando você faz um briefing com o seu cliente, o briefing é aquele momento onde você procura colher informações do seu cliente para facilitar o seu trabalho, seja de venda ou então para a elaboração do seu projeto, para conhecer também o seu cliente. Então, quando você faz um briefing muito bem feito, ali você colhe todas as informações. Mas o mais importante no briefing é você saber ouvir, você fazer as perguntas corretas, as perguntas inteligentes e deixar o cliente falar. Uma pergunta, por exemplo, pode falhar, ou faltar na hora que você está fazendo um briefing é: o que é que a senhora ou que o senhor espera que esse projeto aqui que nós estamos executando ou elaborando resolva o seu problema? Que problema a senhora ou o senhor espera resolver com esse projeto? Bom, você fez a pergunta correta e inteligente. E agora ouça. Deixe o cliente falar. Deixe ele dizer exatamente o que ele espera com que aquele projeto, possa atender a sua necessidade e resolver o seu problema. E aí depois vai ficar, lógico, muito mais fácil, tá certo? Para você fazer o quê? Basta atender a necessidade dele, resolver o problema. Ele já te disse o que ele precisa, ele já te disse qual é o problema que ele quer resolver. Agora é só você resolver. Não ficou muito mais fácil? Não se tornou muito mais fácil para você fazer isso? Tá certo? Assim como tem essa pergunta que você fez, tem a pergunta também que é no sentido inverso. Perguntar ao cliente: o que é que não pode ter aqui nesse projeto? Tem clientes que não gostam, por exemplo, sei lá, de um ripado. Ele vai te dizer: não, eu não gosto de ripado, não coloque nesse projeto porque eu não gosto. Tem clientes, por exemplo, que também não gostam em projetos de cozinha, que você tenha ali elementos de vidro ou de vidro reflecta, porque engordura e tal. Bom, se o cliente diz que não gosta, não coloque. Com isso, o que vai acontecer? Você não vai perder tempo. Entende? Então, é isso. Ouça o seu cliente. Se você perceber que a pessoa, por exemplo, ela é mais introspectiva, quando você estiver fazendo a sua apresentação, faça uma pausa. Faça uma pausa
e fale, né? E pergunte se ele tem alguma dúvida, se até ali ele está gostando da explicação, da explanação, se ele tem alguma dúvida. Sempre procure estimular o seu cliente a falar. Por quê? Porque quando você faz isso, o cliente fica mais à vontade. Ele acaba falando muito além, né, do que você precisa ou esperava ouvir. E tudo isso, logicamente, você deve anotar ou você deve registrar, porque depois, quando você estiver elaborando e for apresentar o seu projeto ou for fazer a apresentação, você vai fazer o quê? Fazer exatamente aquilo que ele disse que ele quer e não fazer aquilo que ele disse que ele não quer. Então, sempre estimule, deixe o cliente falar. É bom sempre lembrar, pode parecer clichê, mas nós temos 2 ouvidos, né, e apenas uma boca. Significa dizer que a gente deve ouvir mais do que falar. Então, deixar o cliente falar é sempre uma grande sacada. Outro ponto importante é ouvir as reclamações e as sugestões. Sempre tem. Sempre tem. O cliente sempre tem alguma coisa a acrescentar. Ele sempre tem uma sugestão a te apresentar. Ouça o cliente e faça disso, né, por exemplo, um efeito de melhoria para o seu produto, para o seu atendimento, para o seu processo. Enfim, sempre procure ouvir o seu cliente. Só assim você vai conseguir se tornar, né, um expert em vendas, em atendimento. Você vai conseguir realmente fazer um diferencial no seu atendimento. E, consequentemente, isso vai se refletir nos seus níveis de faturamento. Você vai faturar ainda mais, vai ter ainda mais facilidade para aumentar os seus níveis de faturamento, vai ter ainda mais facilidade para captar ainda mais clientes. Gostou dessa dica? Então vamos lá, dá um like nesse vídeo e compartilha, tá certo? Vamos seguir? Vamos lá! Um ponto muito importante, muito importante para você aumentar as suas vendas com um bom atendimento é você demonstrar sempre segurança. Você demonstrar segurança. Como é que você faz isso? Como é que você consegue passar essa segurança para o seu cliente? Eu lembro que eu estava fazendo uma visita a uma cliente e ela tinha um grande problema, né? Ela tinha um grande problema. Na realidade, ela tinha um sonho. Ela queria colocar um painel numa parede dela. Só que ela morava nos fundos, ela morava numa vila e essa parede dela dava para os fundos de uma padaria. Veja bem, dava para os fundos de uma padaria. E aquela parede dela sempre ficava muito quente, muito quente. E ela tinha medo de colocar ali um painel ou qualquer outro móvel e pegar fogo, né? E quando ela me falou isso, ela me perguntou se tinha alguma solução, eu disse para ela sim. E eu perguntei a ela, a senhora conhece, por exemplo, o MDF anti-chama? MDF anti-chama? O que é isso? Eu falei, é um produto que ele oferece uma resistência muito maior ao calor. E colocando, por exemplo, um elemento como esse aqui, a senhora não vai ter problema nenhum. Ela fez assim aquele ar de espanto. Nossa, consegui alguém que realmente resolva o meu problema. Mas exatamente o que eu quis dizer a você é isso. Demonstre segurança naquilo que você está informando, naquilo que você está oferecendo aos seus clientes. Esclareça todas as questões que você souber. Sempre, sempre, porque você está ali, né, para atender um cliente. Você está ali para atender uma necessidade. E pode ser que a necessidade dele, de princípio, possa não ser tão fácil para outros. Mas se você tiver o conhecimento necessário e suficiente, ele vai reconhecer em você uma autoridade sobre aquele assunto, passando para ele não somente esse sentimento de autoridade, mas também de segurança. Mas, e se você não souber, né?
alguma coisa. Tudo bem, a gente muitas vezes não é obrigado, né, a saber tudo. Pode ser que ele te faça alguma pergunta e que você não saiba, mas não minta, não invente alguma coisa, tá certo? Para responder. Se você não souber, procure uma orientação, procure algum outro profissional que realmente entenda do assunto, faça alguma pesquisa, porque tudo sempre está na palma da nossa mão, todas as informações. Mas diga ao cliente: eu vou me certificar melhor e depois eu lhe repasso essa informação. Mas seja verdadeiro, né? A verdade sempre é o melhor princípio. O importante é não deixar que os seus clientes, né, fiquem com questões na cabeça, com dúvidas na cabeça. Você está ali exatamente como um consultor. Você é o expert. Então, procure conhecer absolutamente tudo sobre o mercado que você atua e mais ainda sobre o produto que você está oferecendo ao seu cliente. Você tem que saber absolutamente tudo. Procure sempre apresentar uma solução, como foi a que eu dei nesse exemplo que eu acabei de citar. Sempre uma solução para um problema que o cliente tenha e para a necessidade dele. Assim, você vai passar autoridade, você vai passar segurança ao seu cliente. E o que vai acontecer com isso? Logicamente, né, o teu índice de assertividade em vendas, ele vai ser exponencial. Você vai acertar muito mais. Por quê? Porque você é um expert, você conseguiu passar isso ao seu cliente, você conseguindo passar isso ao mercado, você vai ter muito mais sucesso. Consequentemente, aumentar, né, as suas vendas sempre com um bom atendimento. Então, fazendo um resumo, né, de tudo que vimos até agora, percebi ao longo de todos esses anos atuando nesse mercado, atuando nesse segmento de marcenaria moderna, que o que faz realmente a grande diferença, né, para você potencializar as suas vendas, além logicamente das técnicas de venda, é o atendimento. Atendimento é a base realmente de uma boa venda. Quando você consegue atender muito bem o seu cliente, eu posso te afiançar que mais da metade da venda, né, mais de 50% já foi cumprido. Por quê? Porque você conseguiu passar isso. Segurança, autoridade, carisma, você fez o approach, trouxe o cliente para perto de você. E aí depois é apenas uma questão, como eu falei, da técnica para você vender e de negociação. Tá certo? Então, siga isso, siga todas essas dicas, siga todos esses exemplos, né? Essas informações que foram passadas, né, através desse nosso jornal aqui da Marcenaria Moderna. Certamente você vai ter ainda mais sucesso, você vai conseguir aumentar os seus níveis de faturamento e ter uma boa gestão sobre o seu negócio. Então já fica aqui o convite para o nosso próximo programa do nosso Jornal da Marcenaria. A todos vocês que estiveram comigo até aqui, momento, muito obrigado. E antes de sair, não se esqueça de curtir esse vídeo. Obrigado, até a próxima!